vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, fazendo as coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Irmãos, Deus me deu vou dar só uma pinceladinha, né? Então a gente crescendo, né? Aí Deus me deu sobre crescendo num lar cristão, né? Um dos nossos filhos nasceu obediente, né? E a graça foi só duas bênçãos, né? Honrar o pai e a mãe, o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, né? Viver bastante tempo e para que tudo vá bem na nossa vida, né? Mas, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo, né? Aquele que tem o pai e a mãe ainda, né? O privilégio, para que te vá bem, viver muito tempo. Vossos pais, não convoqueis a ira aos vossos filhos, né? Mas criai na disciplina e demonstração do Senhor. Ensinar, né? Trazer os filhos para o ensinamento da palavra de Deus, enquanto estão debaixo da nossa guarda ali, né? Até saindo do nosso lar, do lar, né? Ensinar então os deveres dos pais cristãos, né? De ensiná-los, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, né? Mas discipliná-los e admoestá-los no Senhor.Aleluia. Glória a Deus. Servos, obedecei, né? Aqui fala da escravidão, e na época bíblica era válida ainda mais para nós. Hoje é sobre, né, o trabalho, patrão e sobre o empregado, né? Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, né? Com temor e tremor, né? Então, obediência, temor e tremor e com sinceridade de coração, né? Dá um exemplo de nossos filhos. Temos trabalhadores honestos, sinceros, trabalhando de coração, ainda que o patrão seja o vigor mais perverso do mundo, né? Temos que ser ali, trabalhar como se fosse, como a Cristo. Olha que maravilha. Como se fosse a Cristo, né? E versículo 6, servindo à vista, como não servindo à vista, né? Como para agradar ao homem. Então, não seja para agradar a homem nenhum, né? Vou fazer porque está vendo, não. Vou fazer porque é agradável ao Senhor. Glória a Deus. Só um pouquinho, né? Continue para você de São Paulo, meu irmão. Continue, meu irmão. Depressa não, pode continuar. Fazendo, né, a vontade, olha só, a vontade de Deus de coração. É agradável a Deus servir de coração, patrão. Ainda que seja o pior do patrão, né? Senhor ali, ó, é como se estivesse trabalhando para o Senhor, que maravilha, né? Versículo de número 7, servir de boa vontade com o Senhor e não aos homens. Aleluia. De boa vontade, né? Como servos de Deus, como servos de Cristo. Então temos que ser a testemunha, né? Ainda que, sei lá, né? Ele pega o seu pé, seja terrível, mas eu tenho que estar lá, dando testemunho, por quê? Porque é agradável a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabendo que olha só, porque, olha o consolo, né? Versículo 8. Sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá de quem? Do patrão? Não. Do Senhor. É do Senhor, né? Porque ele vai plantar. E aquilo que ele plantar, ele vai também colher, aleluia. Seja ele servo, seja livre, né? Daí ele entra na questão que a gente falou sobre a escravidão no tempo bíblico. Era válido e ninguém questionava isso, né? Não questionava-se ainda. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas. Aí
ser patrão, né? Ensinar lá, ó, respeitar, deixando o quê? As ameaças, né? Não ser as ameaças, não impor poder a ninguém. Né? Olha só, ensinando a Bíblia, ensinando a ser um bom patrão. Aleluia. Olha o sermão de Deus, né? As ameaças, deixando as ameaças sabendo que, porque olha, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, né? Tanto o patrão como o empregado tem um só Senhor, que é Deus. Aleluia. Amém? E para com ele não há acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de ninguém. Ah, ele é rico, ele é pobre, ele é isso, ele escolhe. Não. Deus escolhe e usa quem Ele quer, na hora que quer, quando quer, da maneira que Ele quer, para a glorificação do nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém? É só uma pinceladinha para a gente poder estar entrando a falar. Amém? Continua, está muito bom. Amém, irmãos? O pastor Cláudio para poder dar continuidade aí aos irmãos. Valeu, era por varão continuar. Falar, pronto. Falar, eu estou. Deus me deu uma pastinha agora e ele falou, vamos dar um jeito de você pregar. Também. É a segunda pregação que ele dá e já está diferente. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Nosso pastor vai dar licença. Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Era para bom continuar, né? Glória a Deus, é muito gostoso. É muito gostoso, irmão, você ouvir a palavra de Deus de corações que realmente amam as Escrituras. Ama a palavra de Deus, né? Ontem eu estava na igreja do pastor, eu estou dando um curso lá, que ele pediu para dar um curso só para os obreiros, né? E eu estava explicando para ele como é maravilhoso o obreiro que maneja as Escrituras, né? Que ama as Escrituras. Você vê dos lábios deste irmão, dessa irmã, que aproveitou as palavras do Senhor, que não é da boca para fora, mas é direto do coração. Bom, irmãos, nós estamos no tema. A minha garganta está meio ruim, porque hoje eu estava gritando na praça, estava pregando na praça, aleluia. Aí eu posso dar mais gelada. Aí está meio ruim a garganta. Estava pregando hoje na praça com a misericórdia, e eu doido para pregar. Eu perguntei para o meu mestre, meu professor, Espírito Santo, posso ir? Aí o Senhor falou comigo, vai e prega aos gentios. Eita, nossa, maravilha. Mas, enfim, irmãos, nós estamos falando da comunhão. Há 5 tipos específicos de comunhão. Dá para me ouvir bem? Está meio rouco minha voz, dá para me ouvir bem? Vamos falar sobre a ceia do Senhor. A Santa Ceia é a comunhão mais importante da Igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 até o 34. Irá falar acerca da Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Versículo 20 vai dizer: quando, pois, se reunirem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Assim como o povo saiu do Egito, Deus trouxe a ordenança pascual. Lá em Êxodo, meus irmãos, em Êxodo capítulo 12, vai falar acerca da instituição da Páscoa. A primeira Páscoa, que o Senhor fala para marcar ali o cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, que a morte iria passar, iria matar todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Pegar aqui Êxodo 12. Livro de Êxodo 12. A primeira Páscoa. A Santa Ceia é algo muito importante que deve ser comentado
dos santos. A instituição da primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor para Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, irmão Lucas, aqui a bateria está viciada, preciso deixar ligado. Qual é o versículo de Êxodo também? O Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho. Ou seja, se ajunte com o seu vizinho e compartilhe esse cordeiro. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará a tarde. Tomarão o sangue e poloão nos umbrais dos batentes da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Aqui em Êxodo 12, se nós lermos o seu capítulo inteiro, vai falar acerca do cordeiro, a instituição da primeira Páscoa. Para que eles se reunindo, tendo comunhão, fazendo memória dos feitos de Deus, o Senhor, a qual trouxe a liberdade ao seu povo, que estava cativo no Egito. Assim na graça façamos, assim em Cristo façamos a ceia. Assim em Cristo se reunimos, tendo comunhão, comendo do pão, bebendo do cálice, até que ele venha, a Santa Ceia. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 21, continuemos falando da ceia. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Aí eu trouxe um comentário explicando esse versículo 21. Estes são os réus, estes são os culpados do corpo de Cristo, sem discernir o corpo, sem discernir o irmão próximo, come e bebe sem pensar no seu irmão, come e bebe a sua própria ceia, embriagando-se, e uns gulosos, glutão, e não tendo comunhão no partir, ou seja, compartilhar, tendo comunhão com o seu irmão. Versículo 22, 1 Coríntios 11, versículo 22. Será que vocês não têm casas aonde podem comer e beber? É uma pergunta que o apóstolo está falando para os irmãos em Corinto. Será que vocês não têm casas para comer e beber? Veja aqui no versículo 21, eles comem cada um antecipadamente.
embriagavam e não deixavam para os seus outros irmãos. Aí Paulo vai dizer no versículo 22, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm, os pobres? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. O que mais tinha, ou seja, os ricos deixavam de comer nas suas casas, para que nas reuniões comiam sem deixar para os pobres e necessitados. Eles comiam antecipadamente a sua própria ceia. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Pegou o pão, segundo as Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler nessa tradução aqui para ver como é que está. 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Aí no 24 vai dizer, tendo dado graças, partiu e disse isto, é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso sempre em memória de mim. Só que no 23 aí, irmãos, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. O pão simbolicamente representa o corpo de Jesus. Oi? Não. Sim. Qualquer coisa eu posso perguntar. Tá. O pão simbolicamente representa o corpo de Jesus. Não é em si a ceia que, quando orando, o pão se torna o corpo. Isso é a doutrina que os católicos creem. Vou explicar para os irmãos. Os católicos creem no literal, no misticismo, ou seja, naquele momento o pão se tornou corpo. Algo místico. Se tornou o corpo de Jesus, virou a carne. Naquele momento virou a carne de Jesus Cristo. Isso se chama transubis. É difícil falar essa palavra. É difícil, né? Transubstanciação. Transubstanciação. Para os católicos, a transubstanciação é que naquele momento ali, algo místico, algo mágico, os católicos, isso. Naquele momento, o pão se tornou o corpo de Jesus. Naquele momento, o cálice ali agora se tornou o sangue de Jesus. Mas vamos ver o que a Escritura vai dizer referente a isso. A transubstanciação é a doutrina que afirma que o pão e o vinho se tornaram literalmente, ou seja, literalmente. O que é literalmente? Isso aqui nesse momento vai se tornar a mão de Jesus. Pode isso? Pode, literalmente, isso aqui ó, vai se tornar a mão de Jesus. Pode isso? Não tem como. Pode nesse momento se tornar a mão de Jesus. Não tem como. Aí vamos lá. Literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Essa doutrina é defendida pela Igreja Católica Romana. Mas o que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5 vai dizer? Porém, tudo depois de orado, aleluia, consagrado, se torna santo para quem é santo, se torna puro para quem é puro. Tito 1,15. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Quem achou primeiro que eu pode ler para nós.
Diz 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Uma mente cauterizada, irmãos, é uma pessoa que, se ela pecar ou não, para ela não ter diferença, ela não há mais arrependimento. Se você conhecer uma pessoa, ele é um pastor, ele é um pregador, ele é um cantor, ele é um bispo, um missionário, ele vai continuar pregando e cantando, mas vai continuar pecando, para ele não ter diferença. Cauterizou a mente deles, está cauterizado. Não há arrependimento, eles não se arrependem. Versículo 3: proibido o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou. Aí começa a colocar regras: você não pode comer aquilo, você não pode comer isso. Tudo que Deus criou, para quem é santo, se torna santo, se torna sagrado, se torna puro. Proibido o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido em ações de graça. Porque pela oração, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aleluia, glória a Deus. Pela oração, primeiramente pela palavra de Deus e pela oração, aquilo que você orar, o que a igreja orar é santo e santificado. Aleluia, glória a Deus. Aí Tito, capítulo 1, versículo 15. Tudo é puro para quem é puro, e para aquele que não é puro, para ele é impuro. Vamos ver Tito 15. Tito 15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que estão contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento, a consciência está contaminada. Para esse tudo é impuro, mas para quem é puro, tudo é puro. Ainda na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 24, versículo 24 da ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façai isto em memória de Deus, ou seja, façai a ceia, tenha a comunhão, sempre que se reunirem, faça isso. O verdadeiro pão aleluia. O próprio Jesus, ou seja, sua palavra, ele que é o verbo e é o pão vivo que nos sacia. João 6, 31 ao 35. Jesus vai falar: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. João 6, do 31 ao 35. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe o Senhor Jesus: na verdade eu te digo, que Moisés não te deu, Moisés não vos deu, não te deu o
pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá vida ao mundo. Aleluia, Jesus. Isso é muito poderoso, irmão. O pão da vida é Jesus. Aleluia. E disseram-lhe: pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. O verso 35, João 6,35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. João 6,48 ao 49. João 6,48. Vamos pular uns versículos. João 6,48 vai dizer: eu sou o pão da vida. João 6,49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Não adianta estar na ceia, não adianta estar no dia de ação de graça, mas não come no particular o verdadeiro pão da vida. Não adianta estar reunido como igreja, se não come do pão da vida. Nós se reunimos como nós temos comunhão, se reunimos como igreja, nós fazemos a ceia para compartilhar as virtudes que o Espírito Santo nos deu, para compartilhar a vida que Deus nos deu, para compartilhar a unção do Espírito Santo. Quem come deste pão tem a vida. Se o irmão tem vida, se a irmã tem vida, tem que ser compartilhado e a igreja é edificada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não adianta nada se reunir, vir para a igreja. Não adianta nada se no particular não come deste pão. Se no particular não tem intimidade com o Senhor. Se no particular não buscar conhecer ao Senhor. Não adianta nada. Só está vivendo uma religiosidade. Só está vivendo, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Como que eu posso? Está vivendo de aparência. Aleluia. Quem busca comer deste pão na intimidade é notório, é visto. É visto, é meigo, é meiga, é simpático, é simpática, é amoroso, é amorosa, é educado, é educada, é paciente, é delicado, delicada, é amoroso, é cheio de amor, é misericordioso. Mostra a diferença quando se tem o particular com o Senhor. Aleluia, Jesus. João capítulo 6, versículos 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Então, a ceia não vai adiantar de nada se não comer esse pão em particular. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu quero é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo: quando vocês se reunirem na ceia, comendo pão, bebendo cálice, fazendo memória de mim, mas se nós não comermos este pão no nosso particular, se nós não buscar conhecer a Jesus no particular, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, não vai ter fundamento nenhum. Vamos lá. Este pão que desce do céu, para que todo dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia, Jesus. Aqui Jesus, nosso Senhor Salvador, deixa bem claro: sempre que se reunirem, tendo comunhão, ceando, culto
faça tudo em memória, faça tudo para lembrar, faça tudo fazendo menção acerca ao nome daquele que está acima de todos os nomes. Lembre do que ele fez, do que ele está fazendo e do que ele vai fazer. O que ele fez, se entregou no madeiro, na cruz por nós. O que ele está fazendo, aleluia, Jesus, intercedendo como sacerdote eterno. O que ele irá fazer, ele virá sobre as nuvens e todo olho verá, até todos aqueles que ultrapassaram a terra. Aleluia, Daniel capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Os que dormem para a terra, uns levantarão para, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não é para pregar não, pastor Paulo, é estudo. Aleluia, muito gostoso é a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Versículo 25, 1 Coríntios 11, 25, ainda da ceia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. O cálice, aqui Jesus mostra simbolicamente, faz menção da sua morte, a qual seu sangue é derramado pela humanidade, para purificar todo o pecador que crê no Senhor. O sangue é a nova aliança, o sangue é o perdão para os pecadores. O cálice a qual nós bebemos é lembrando que Jesus nos perdoa, que Jesus está nos perdoando, e que Jesus é o nosso intercessor, e que Jesus é o nosso advogado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diferente o estudo dessa ceia, né? Isso é muito forte, irmão. Isso é maravilhoso, essa ceia. Aleluia. Vamos lá. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que temos comunhão, ajuntamento, a igreja está reunida, louvamos, glorificamos a Deus, edificando uns aos outros, anunciando tudo o que o nosso Senhor fez, o que o nosso Senhor está fazendo e o que o nosso Senhor irá fazer. Aleluia, fazer com memória, e Ele virá buscar a tua igreja. Jesus voltará. O versículo 27 de 1 Coríntios 11, 27. Porque isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, e do sangue do Senhor. Há muitos irmãos que não entendem essa passagem, esse pequeno verso. Aí eu vou explicar para os irmãos. Aqui há uma advertência para aqueles que profanam. Não há reverência, não há santidade com aquilo que é santo. Há uma advertência para aqueles que mesmo em pecado, ou seja, sem se arrepender, mesmo em pecado, sem um genuíno arrependimento, sentando na mesa dos santos, ou seja, sentando na comunhão daqueles que estão se santificando, sentando na mesa dos santos, ou seja, tendo comunhão, esta pessoa
sendo um escândalo. Aquelas pessoas comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. É réu. Réu é condenado, é culpado. Ele é réu do corpo. Está falando o quê? Dos irmãos da igreja. Ele está comendo e bebendo sem discernir. Ele está cheio de pecado, ele não se arrepende, ele não quer mudar, mas ele quer vir para a ceia do Senhor. Ele é réu, porque há novos convertidos, há irmãos que é fraco na fé. Aí eu vou dar um pequeno exemplo. Os irmãos aqui, tem o pastor Benedito, tem o presbítero Lucas, você vê que são homens de bom testemunho. Amém? Amém. Homens de bom testemunho, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. Aí daqui a pouco, um exemplo, irmão, em nome de Jesus, é um exemplo, a metáfora, só para poder ilustrar e explicar. Aí você vê eles fazendo coisa errada. Você vê eles mentindo, bebendo, usando drogas, prostituindo. Aí eles veem como se não tivesse acontecendo nada e vem ceiar com os irmãos. Aí aquele irmão que é novo na fé, que é novo convertido, aquele que é fraco, mas o presbítero, o pastor, ele está lá pregando, ele está lá ensinando, mas ele está ceiando, mas ele está em pecado. Eu vou sair da igreja. Ele é réu do corpo, ele é culpado. Não, eu não vou mudar essa igreja. Eu não vou ter que comer com esse irmão, porque o irmão está todo sujo, está todo errado, ele não quer mudar, ele não quer se arrepender, e quer tomar ceia com os irmãos. Por isso que Paulo vai dizer: analisa a si mesmo. Analisa a si mesmo. Nós temos que deixar isso bem claro, ensinar isso. Olha, se ir ceiar, tenha convicção. Tenha convicção. Não seja um escândalo para o teu irmão. Você pode estar sendo réu do corpo de Cristo. Aí Jesus vai falar: ai daquele da onde vem o escândalo, ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçarem. Aí vai dizer assim: sempre escândalo, bebe e come para a sua própria condenação. Em Deuteronômio 27:18 vai dizer assim, irmão, isso é forte: malditos aqueles que faz o cego errar o caminho. O Senhor está falando, sabe de quem isso aqui? Aquele que conhece, aquele que praticou, deixou de praticar, aquele que está praticando de maneira errônea, sem santidade, de qualquer jeito. Malditos aqueles que fazer o cego errar o caminho. Olha como isso é muito sério. O Senhor está falando para o povo de Israel, um povo que guardava a lei. Deus falou: você é maldito por fazer aquele que não conhece errar o caminho. É maldito por fazer aquele tropeçar. Você tem que ser testemunho e exemplo. Malditos aqueles que fazem o cego errar o caminho. Por isso que é muito importante nós ser uma boa testemunha em todos os lugares. É melhor não comer. Em Romanos 14:21 vai dizer assim: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. Romanos 14:21. Quem achar, leia para nós, por favor. O diabo ali que está. Romanos 14:21. Quem achar pode ler para nós, por favor. Isso. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Irmãos, por isso que está dizendo em Deuteronômio 27:18: maldito aquele que quiser o cego errar o caminho. Aqui há um grande ensinamento para nós. Se você sabe que o seu irmão aqui na igreja é fraco,
fraco na fé, se ele te ver você, se ele saber ou ver você comendo certas coisas, bebendo, não coma mais, não beba mais, para que ele não venha tropeçar. Olha o que vai dizer em Romanos 14, 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. Se você vê que ele vai tropeçar por causa de algumas atitudes nossas, se algum irmão vai tropeçar por algumas atitudes nossas, não façamos mais para que ele não venha tropeçar, para que nós não venhamos ser réu do corpo de Cristo. Isso é muito sério, irmão. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Não vos torneis, não tenha motivo de tropeço, não tem motivo para que ou os judeus, ou os gregos, ou a igreja de Deus venha tropeçar. Não tem motivos. Versículo 28 de 1 Coríntios 11, ainda assim, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a si próprio, tendo a consciência limpa, de bom testemunho, para que possa ter comunhão, para que possa cear com a igreja santa do Senhor, e não conduz o seu irmão a pecar. 1 Coríntios 11, agora o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Como que está aí, meus irmãos? 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o que está dizendo. É para a sua própria condenação. Ou seja, está dando mau testemunho, está comendo, está bebendo sem discernir, não dando exemplo cristão, não dando exemplo de santidade, está todo cheio de pecado, todo bagunçado, mas quer cegar, quer comer do pão, quer beber do cálice. Analise a si mesmo, não seja pedra de tropeço. Os que vivem para o pecado e mesmo assim sentam na mesa dos santos, sem o genuíno arrependimento, traz para si mesmo o juízo de Deus. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade? Esses versos aqui, irmão, está em Romanos capítulo 2, que eu estou lendo aqui. Romanos capítulo 2, do 4 ao 10. Ignorando que a bondade de Deus é que leva ao seu arrependimento, mas por ser teimoso e ter um coração impertinente, ou seja, um coração duro, rebelde, teimoso, você acumula contra si mesmo, a ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas irá a indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu
sem discernir, está bebendo do seu próprio juízo, está comendo o pão sem discernir, está adquirindo cada vez mais a ira de Deus sobre ele. 1 Coríntios 11, versículo 30. É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Por tal motivo, muitos estão enfermos, uns morreram por não discernir o corpo de Cristo. A Virgem do Senhor Jesus, a Igreja, fazendo acepção de pessoas, desprezando os mais pobres, sendo que eles são necessitados. Por tal motivo, muitos estão enfermos, uns morrem por não discernir o corpo de Cristo. A Virgem do Senhor Jesus, a Virgem do Senhor Jesus, que é a Igreja, ou seja, eles fazem acepção de pessoas, desprezando o mais pobre, sendo que eles são necessitados. Aleluia. Versículo 31. Porque se julga ser e travou. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O nosso julgamento de nada vale, não nos trará a transformação necessária. Somente o Espírito Santo pode trazer mudança. A graça do Senhor nos basta. O poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Versículo 32 de 1 Coríntios 11, ainda na ceia. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Perfeito é a disciplina do Senhor, é genuína, assim como o oleiro renova um vaso rachado em uma nova estrutura, ou seja, um vaso novo. Jeremias 18. Porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios 3, 12. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não desanime quando você é repreendido, quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Quem rejeita a correção do pai, quem rejeita a exortação do pai, não é filho, é bastardo. É bastardo. Tudo isso aqui, irmãos, está escrito, que eu estou olhando aqui, em Hebreus, capítulo 12, do 5 ao 14, que vai falar da correção. Bom, vamos encerrar aqui, irmãos. O conteúdo é muito grande. Aleluia. Hebreus 12 ou não? Hebreus capítulo 12, do 5 ao 14, vai falar que Deus corrige aquele que ama e aquele que não recebe a exortação. A correção de Deus, não é filho, é bastardo. Todo bastardo rejeita a correção dos pais. Filho que é filho recebe a correção, a exortação e a disciplina de Deus. Amém, irmãos? Vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos tardar. Acredito que os irmãos trabalham cedo amanhã também.
traga papel, traga caneta, traga lápis, traga, né, uma folhinha aí, você fazendo as anotações suas, né? Porque aí você vai meditando, Deus vai te dando, um dia você está aqui. Caridade não. É o Espírito Santo que ele chama ali, está ensinando em casa, o que você aprende aqui, você ensina lá, você ensina na hora certa, o Espírito Santo te traz a memória, porque é ele, né? É um dos trabalhos do Espírito Santo, né? Eu vos farei lembrar, ele vos fará lembrar de toda a minha palavra. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, né? É na hora certa ele traz a palavra de Deus, e aí você solta e alimenta aquela alma que está aflita, precisando ser alimentada naquele momento. Glória a Deus. Porque foi dito aqui: quem é o pão do céu? Eu sou o pão do céu. Só Jesus, né? Que alimenta a nossa alma é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar para a Amém? Eu peguei gripe, a família que a gente faz visita segunda, todo mundo pegou gripe. Aí ficou a sequela desse Covid. Aí dá uma dor de cabeça agora, que não passa com remédio nenhum. É só Jesus. Mas Deus é bom demais. Né? Aí você fica lá, e vem aquele Senhor, todo particular. Só um pensamento muito mais forte, Senhor, como é que te leva essa dor, né? Aí o Espírito Santo vai lá, uma hora, um dia não terá mais dor nenhuma, né? Não teremos mais doença, não teremos mais doença, né? Olha que maravilha, né? Poderemos comer da árvore da vida, Aleluia. que será para a saúde das nações. E quem é a árvore da vida? Jesus, ele sabia que está falando, né? A árvore da vida é Cristo, não falou de alimento. Aleluia. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graça, te rendemos louvores por aqui estarmos, pela oportunidade do Senhor nos conceder de estarmos uma vez mais em Sua santa presença, sendo instruídos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por cada um dos Teus filhos que estão aqui no Teu nome, para a glorificação do Teu santo nome. Que a Tua graça, o Teu Espírito Santo continue sendo derramados, dando-nos sabedoria, graça, para repartirmos, Pai, nossos lares, nossa casa, nossa família, para que eles cresçam, Senhor, em comunhão contigo. Nosso lar, nossa família, seja uma bênção, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor, o Espírito Santo, através de nós, homens e mulheres miseráveis que somos, possam ser alcançados e adentrar no Teu santo reino para a glorificação do Teu nome. Senhor, com graça, espere, meu Senhor, em segurança, debaixo das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, assim queremos. Dá um tempo de noite abençoado em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Essa oração é da paz do Senhor Jesus. Amém. A gente começa a pensar bem. A gente começa a pensar uma coisa. Quando a gente deixa de participar um ensinamento desse, ele não sabe o que o Espírito Santo falou hoje. Ele não sabe. Mas aquele que está participando, está sabendo tudo, aprendeu, ouviu tudo que Deus falou. E aquele que não participou, não sabe, ele vai ficar sem saber nada. Mas graças a Deus, aquele que está ouvindo, ele está aprendendo. Aprendendo. Aquilo que ele não sabia, ele passa a saber aquilo que o Espírito Santo está falando. E a gente dá graças a Deus por esse estudo, porque a gente está aqui, a gente tem aquela vontade, desejo de aprender cada vez mais. Aleluia. Cabelinho branco, estou velhinho, mas eu quero aprender mais. Aleluia, Jesus. Mas não dá eu ainda. Vamos botar no processo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam no coração de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Jesus é a nossa luz, é a força que nos conduz. Jesus é a
força.